Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo Poste, eles dão a sua opinião da política, a economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Então, bem-vindos, caros colegas, caro amigo. Sétimo episódio, já vamos no sétimo, não é? Sétimo? Isto é o sétimo? Sétimo. Não foi ao sétimo dia que Deus descansou, não foi? Pá, não percebo de religião. Foi ao sétimo dia ou foi no oitavo? Eu casei-me na igreja, mas não sei. Sétimo. Ao sétimo dia, nós ao sétimo dia nós não descansamos e continuamos a trabalhar. Isto lembrei-me agora, porquê? Porque nós somos bastante empreendedores. O que Somos? vem... Sou muito. Então, alguns de nós são bastante empreendedores. O que vem mesmo ao calhas, porque este episódio é sobre empreendedorismo. Nomeadamente, quais são as características que tornam alguém num empreendedor? Sendo que, por empreendedor, nós entendemos alguém que está sempre atento a oportunidades no mercado e que depois irá concretizar essas oportunidades de preferência com o seu capital, se não vai procurar capital investidores, com o seu tempo, com a sua criatividade e vão implementar projetos. Alguém que tem gosto a implementar projetos. Então, Amândio, tu não te consideras... Não tem medo do risco? Não te consideras empreendedor? Pá, sinceramente não. Ok. João. Mas Tu és um semi-empreendedor, Sou não é? semi-empreendedor, mas tu estás aqui a arriscar tudo. Sim, mas o risco aqui é mínimo. Não, estás a arriscar ser expulso porque vieste estragar o tema do episódio. João, empreendedor ou não? Eu considero-me um empreendedor, sim. E o Mário? Eu também me considero empreendedor porque Há quantas décadas? sou há 40 e muitos anos, faço coisas, realizo coisas, já criei várias empresas, já tive vários trabalhos, muito mais responsáveis que outros, portanto posso considerar que isso foi uma certa dose de empreendedorismo positivo. Então pronto, então deixa-me substituir aqui ao Mário. O Mário é um verdadeiro empreendedor. E da velha guarda. Da velha guarda. Da velha guarda. E já agora. E não patrocinou o nosso podcast. Portanto, todos os elogios serão sinceros. São gratuitos, sim. Serão sinceros. Okay, é um grande empreendedor e, aliás, alguém com quem gosto muito de falar, também na área dos negócios. Normalmente tem um conselho muito interessante, que é: ó Pedro, não te metas nisso. Ou então, outro conselho que também dá é assim: ó Pedro, diz ao teu primo para não se meter nisso. Porquê? Porque são ideias que já passaram pela cabeça do Mário, alguém com muita experiência. E eu gostava de lançar já agora uma questão e aproveitar a tua experiência, Mário. O que é que tu achas que te distingue da maior parte das pessoas para tu te poderes considerar, ou alguém que está de fora, te considerar como um empreendedor? Bom, para ser empreendedor é preciso ter vontade, é preciso ter objetivos, é preciso querer criar coisas, é preciso ter a ambição de mudar coisas, é preciso ter a ambição de melhorar coisas e, portanto, para isso ser possível, é óbvio que o primeiro e ponto mais importante é a educação. Educação. Se não souber fazer pi e pilinha, somar e tirar de lá e dividir por 2 e fazer raiz quadrada, não vai a lado nenhum. Um empreendedor tem obrigatoriamente que ter um grau de cultura escolar, linguística, social elevado, porque senão falha neste ou naquele objetivo. Não tem as bases, não é? Tem as bases. Mário, e no teu caso, já agora uma pequena à parte, eu já no nosso episódio extra, que não se chama episódio extra, eu referi que pilinha é a letra grega pi e a linha, e algo que se usa muito em matemática. Mário, mas no teu caso, em termos de educação, o teu percurso, que percurso é que foi esse e como é que tu achas que te ajudou a criar esse espírito de empreendedor? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a família é muito importante porque
a história de cada um de nós começa no âmbito familiar. Eu entendo que o primeiro momento da nossa vida é quando abrimos o olho e olhamos para a mãe. O segundo momento é quando olhamos para a nossa família e tiramos dela lições e conhecimentos para poder seguir em frente. E terceiro é a força e o empurrão para passar pela escola e por mais que uma se possível. Eu costumo dizer uma coisa muito simples. Quando eu andava a estudar, no 4º ano, no 5º ano, aprendia-se inglês, aprendia-se francês, depois no 6º ano, no 7º e tal, eu comecei a usar alguns livros espanhóis que não havia em Portugal, em português, e portanto também ganhei alguns conhecimentos de espanhol, mas eu naquele tempo não imaginava que o inglês e o francês me iam algum dia ajudar na minha vida pessoal, que eu não queria emigrar. Então como é que entrou esse? Foi por gosto pessoal? Foi de família? Como é que entrou o inglês e o francês? Era obrigatório. Era obrigatório. E o espanhol? O espanhol era porque eu tinha que comprar livros, tinha que ler livros em espanhol que não havia em Portugal. Havia muitos livros no meu tempo, livros técnicos especialmente, nos anos 60 ou por aí, em que nós estudávamos ou por seventas, que eram feitas... na faculdade. Sim, ou então por livros que não eram nacionais, não estavam à venda em Portugal. E o mais próximo que nós tínhamos era o espanhol. Portanto, mas eu naquele tempo imaginava porque é que eu ando a estudar francês se eu nunca vou para a França. Eu não quero ir para a França, ou inglês. Portanto, naquela altura eu não sentia nenhuma apetência para estudar inglês. O que é um facto é que o inglês ajudou-me em 80% do meu sucesso profissional. Mas mais importante ainda do que isso é, por exemplo, estudar filosofia, psicologia. Tínhamos algumas cadeiras de filosofia e psicologia e eu também imaginava para que é que lhe servia. Essas cadeiras ou esses conhecimentos ajudaram-me ao longo da vida a decidir muitas vezes pelo melhor, ajudaram-me a conhecer o meu interlocutor, ajudaram-me a perceber que trilho é que eu estava a seguir, se era seguro ou não, julgando os outros. Portanto, sim, no fundo estava a abrir a mente. Moral da história, a escola, ler muito e de preferência conviver com muita gente é o essencial para o empreendedor. Deu-lhe ferramentas para concretizar projetos. Não adianta nada, todos nós. E aquele bichinho, aquela fome de eu vou concretizar? Não. Eu acho que eu, por exemplo, eu conheço diversos tipos de empreendedores. Há empreendedores que o grande objetivo da vida é serem muito ricos ou ricos. Há empreendedores que o grande objetivo de vida é provar que são capazes de fazer um determinado tipo de obra. Há empreendedores nos quais eu me insiro que eu nunca tive como objetivo, naquilo que realizei na vida, o objetivo de enriquecer, embora eu não gosto de perder nem botões. Correto. Portanto, esse é um segundo objetivo. Não é por dinheiro, mas é pela vitória. Concretização. Pela vitória, concretização. E isso implica fazer cada vez mais difícil, atingir cada vez metas mais altas. Eu, por acaso, como saltador. Isso é muito interessante, porque no meu percurso como empreendedor, e também só aqui para localizar um bocadinho as pessoas em que é que eu me considero empreendedor, ou seja, eu também nós já comentámos que estudamos economia, fui trabalhar para uma empresa que, por exemplo, eu comecei a trabalhar bastante cedo, até aos 19 anos já estava a trabalhar, e eu acho que isso também é um fator importante, porque hoje em dia as pessoas, para serem empreendedoras, também têm que conhecer um bocadinho o trabalho. E um dos fatores de sucesso que eu considero que tive foi começar a trabalhar cedo. Para além disso, tive a sorte, e que também às vezes aqui é necessário, ter integrado o meu primeiro trabalho depois da faculdade, ter sido uma empresa que me dava muita autonomia e muita responsabilidade. Isso também foi fantástico, adquirir essa responsabilidade, e até em termos de gestão de equipas, porque já na altura, ou seja, eu saí da faculdade e assumi logo a gestão de equipas, e isso permitiu-me também desenvolver outras competências. E na parte em que eu hoje me considero empreendedor, tem a ver com a capacidade que cada um tem ou não de identificar oportunidades. Por exemplo, na altura em que eu me dediquei mais ao meu neste caso,
trabalho paralelo, que tem a ver com redes sociais, com a produção de conteúdo. Uma das grandes vantagens foi que consegui identificar que o mercado necessitava de que existia uma necessidade, que era a fotografia, que era a produção de vídeo. Eu consegui adaptar-me às exigências de cada cliente e dessa forma consegui crescer. E era um bocadinho para pegar nas palavras que o Mário estava a dizer, que eu acho que no empreendedorismo, a cada projeto que nós iniciamos e depois até conseguimos fechar, estamos preparados para um maior. Eu não sei se até consideram que isso é importante. Eu acho que a pedra de toque que nos tem que mover para atingirmos objetivos elevados é, primeiro, um grande espírito de sacrifício. Ou melhor, primeiro, uma cultura o mais vasta possível. Segundo, um espírito de sacrifício muito elevado. Por muitas vezes as obrigações profissionais acima da família. Para dar uma ideia, eu tenho 3 filhos e houve semanas, embora vivendo na mesma casa, que eu não via os meus filhos porque saía de manhã e eles estavam a dormir e eu voltava e eles já estavam a dormir uma semana inteira. Portanto, é preciso ter muita dedicação e pôr o nosso descanso pessoal em segundo lugar, depois das obrigações profissionais. Eu por acaso gostava de comentar já aqui algumas coisas que foram ditas, que é, eu na minha prática, eu trabalho muito com a vontade dos outros, ou seja, quem tem vontade, eu consigo trabalhar com essa pessoa, quem não tem vontade, por muito que queira, é absolutamente impossível. E às vezes para provocar um pouco as pessoas, eu falo em mediocridade. O que é mediocridade? Eu estou neste patamar e não quero muito mais do que isto. E algo que eu aprendi até foi na Índia, disseram uma coisa que é, o segredo para nós chegarmos ao final do dia e dormirmos descansados, e mais do que isso, no leito da morte, o segredo para nós chegarmos ao final da vida e pensar, ok, eu deixo-me ir em paz, o segredo é perceber que ao longo da minha vida eu dei sempre o máximo, tentei concretizar tudo, ou seja, nós podemos buscar o prazer, podemos buscar a felicidade e podemos buscar a realização. O que é buscar a realização? É tudo aquilo que eu sinto que podia ter dado em prol de algo com que eu nasci, entre aspas, uma missão ou um propósito, e eu dei tudo, mesmo que eu não tenha conseguido atingir esse propósito. O facto de ter dado tudo permite-me chegar ao fim e sentir-me realizado. Quando o Mário disse, eu queria isto, mas depois quis mais, essa ambição e esse fogo é algo que eu identifico cada vez mais como algo necessário para nós, no dia-a-dia, nós sentirmos realizados, quer já tenhamos atingido o sucesso, quer estejamos a meio caminho para atingir esse sucesso. E nesse meio caminho, também como empreendedor, digo apenas como curiosidade, há etapas que vão falhando, não é? Para atingir o sucesso, pelo caminho, pode-se falhar, não é? E a questão é de não desistir. É perseverança. De facto, ao longo desta caminhada, que já é longa, eu trabalho nos moldes, eu fabrico moldes e plásticos. Nos moldes, sim. E tal. Ao longo desta caminhada houve momentos mais difíceis que outros. Algum que se lembre, Mário? Não houve momentos... Mas houve algum momento em que penso assim... Será que vale a pena? Se fosse uma pessoa não empreendedora, ou se não fosse uma pessoa perseverante, ficava ali. Algum momento de perseverança? Não, há momentos em que chave. Eu pus em dúvida, ou questionei se tomei as últimas decisões que eu tomei, ou a minha história nos últimos meses ou anos, se foram as decisões corretas. Vocês não pensou em desistir, mas questionou as suas decisões? Não, nunca pensei em desistir, porque eu tive a sorte de, primeiro, ter uma saúde de ferro. Segundo, portanto, essa saúde de ferro é fundamental, nunca faltar, nunca cair. Claro, sim, nunca. Ia trabalhar muitas horas? E estar preso à fábrica muitas horas, ia à fábrica, e quando não era preso à fábrica era viajar para ir buscar clientes. Ou viajar, ou jantar com clientes que vêm aqui uma vez e que o teu jantar termina à meia-noite ou uma claro. outra vez na fábrica. Portanto, de facto houve momentos em que eu questionei se não teria havido outro caminho mais fácil, ou outro caminho em que eu tivesse sido mais produtivo, ou outro caminho que eu poderia ter seguido e não segui.
Mas depois de raciocinar durante algum tempo sobre isso, eu acabo sempre por cair eu faço aquilo que eu gosto, tenho amigos no mundo todo e não trocaria isto por nada. Se eu hoje pudesse voltar atrás, não trocaria. O empreendedorismo e o gosto pelo que se faz andam de mão dada. É fundamental. Fundamental. Já uma coisa. Mas é fundamental, mas eu mais uma vez digo que a quem quer criar qualquer coisa, porque todos nós, eu costumo dizer que há dois tipos de pessoas. Há os ricos e os invejosos. Todos nós queremos ser ricos, não somos invejosos, portanto não há outra, não há uma terceira espécie. Aos ricos. E agora há aquela outra espécie que a gente sabe. Politicamente correto. Aos ricos. Sim. Há os ricos e os que querem ser ricos. Não, e os invejosos. Para uns querem ser ricos e não dão os invejosos. Bom, mas eu no meio deste conjunto de variáveis que a gente pode encontrar na sociedade, há de facto muita intencionalidade de algumas pessoas em criar, melhorar, dar um salto mais comprido, e há outros que têm apenas como objetivo aldrabar os outros para juntar dinheiro. Isso não é empreendedorismo, não chamo isso empreendedorismo. Eu até, Eu podia citar alguns exemplos aqui que a gente conhece bem, uns fabricantes de cervejas, uns vendedores de arte. Fabricante de cerveja há alguma coisa a ver com o Sporting? Tenho, por acaso Para não falar em nomes. não. Foi aquele que partiu a água das pedras no vidro, Não não? podemos falar em nomes. Costumo dar um exemplo que é muito importante e que até prova em contrário é verdadeiro, que é, os moldes foram em Portugal uma indústria, trouxe para cá todas as tecnologias que hoje dominam o mundo. Foram os moldes que trouxeram. Uma indústria inovadora. O CAM, os comandos numéricos, as máquinas automáticas, a robotização, praticamente todas começaram com os moldistas e com os moldes. E essas máquinas depois foram sendo divulgadas noutros setores. Hoje há muitos setores que usam robôs, há muitos setores que usam computadores, mas os moldes começaram muito antes dos outros, no CAD, no CAM, no CAI, na informatização dos processos produtivos, mas muito antes dos outros. E isso gerou, por um lado, a riqueza imediata daquilo que depois vendemos, dos produtos que vendemos, mas mais do que isso, desenvolveu à volta um conjunto de potencialidades que fizeram com que a nossa indústria tivesse sofrido, a indústria metalúrgica e não só, tivesse sofrido uma evolução tremenda nos últimos 25 anos. Mais do que nos outros séculos todos antes. Mano, então, um empreendedor não só contribui para a sua realização, não só com grande probabilidade também vai contribuir para a sua riqueza, mas tem um contributo muito superior para a sociedade em si. Esse é o meu ponto de vista. Posso não estar a ser correto ou não ver bem as coisas, mas eu, sempre que temos conversas sobre este tema, eu costumo lembrar às pessoas todas que eu conheço que me rodeiam que muito antes delas terem um computador ou fazer um desenho num computador ou terem uma máquina de comando numérico, os moldistas já tinham. Mário, parece-me do que estás a dizer, que há um gosto particular em pensar sobre as soluções tecnológicas existentes e como aplicar, neste caso, isto porquê? Eu lembro uma vez de uma pessoa que eu conhecia e fez um investimento numa estufa e aquilo correu mal. Numa estufa de quê? De cannabis? Numa estufa que eu fui lá. Exatamente. Cannabis? Não, de morangos. Não. É que o cannabis agora está a dar dinheiro. Teu pai pediu-me para eu ir lá ver. Não, fui eu. E aquilo correu Tu não mal. era um amigo? Não, aquilo correu mal. E aquilo foi tudo mal feito. E era preciso, e ele não tinha muito dinheiro para corrigir, investiu para lá um monte de dinheiro e precisava de corrigir aquilo e não tinha grande capital. A primeira pergunta que te faço, deixa-me interromper. A estufa era de plástico ou era de vidro? Eu vendo montes de toneladas de tubos para estufas, mas de vidro. Era de e plástico. assim que tem Mas já de foi há ser. uns anos. E eu pensei assim, bem, que quem é a pessoa que eu conheço que é bastante criativa nestes casos, que até nem é necessariamente da área, mas é bastante criativa. Eu lembro que, Mário, olha, pá, tem este caso, olha, não tens aí algum teu tempo? E foi lá, e curiosamente foi lá, pá, em minha casa, na minha estufa, foi que esta solução e tal, olha, na minha fábrica, para eu aproveitar o calor e coisa, nós
nós abrimos as portas à noite, depois fechamos e não sei o quê, em minha casa eu tenho água em baixo, depois água não sei o quê e tal. E então o Mário sempre foi uma pessoa muito criativa a aplicar soluções e a usar a física, a matemática e a metalurgia básica. Isso distingue um empreendedor. Ajuda-nos a fazer tudo. Procurar E soluções. ser criativo também. Criativo. Olha lá ver. Quando a gente tem que pregar um prego, as duas uma, ou tenta pregá-lo com uma pedra, ou procura um martelo, ou procura uma ferramenta. Até está aqui, ó. Não falta nada no podcast. Nós já sabíamos que alguém ia precisar de um martelo. O martelo e esse. A ideia é esta. Nós temos que buscar as melhores ferramentas para ultrapassar os problemas que nos vão surgir no dia a dia. Eu dou outro exemplo, eu defendo há vários anos. E um já. empreendedor tem que ter isso, necessariamente. Tem que ter isso e tem que ter a preocupação de dizer, talvez assim eu consiga melhorar. Eu hoje, por exemplo, defendo que nós devemos, muito rapidamente, alterarmos a nossa maneira de gerir a água. Guardar água para fazer as nossas a alimentação das nossas plantas, e guardar a água para podermos modificar um pouco o que está a acontecer a nível da natureza, que é grave e que é visível. Nós podemos maximizar a produtividade das coisas. O Pedro falou agora numa estufa. Hoje todos nós sabemos que a produtividade dentro de uma estufa é completamente diferente da produtividade fora da estufa. A estufa protege dos predadores, protege das estações, protege do clima, protege do frio e do calor. É como antigamente as pessoas trabalhavam debaixo do telheiro. Hoje trabalha-se num ambiente de ar-condicionado. A estufa vai ser, no futuro próximo, o sítio onde nós vamos criar alimentos. E cada vez mais em atmosfera condicionada. E já é em muitos sítios. Mas o meu trabalho ontem foi, conjuntamente com outro operário, fazer uma rega gota a gota na minha fábrica de melões e melancias para eu comer no verão. Na fábrica de melões e melancia. Tem uma fábrica de melões? Sim. Mário. Atenção. Eu estou a brincar. Eu tenho. Atenção, estamos a falar de um grande deportista e certamente no final do campeonato vai servir melão e a muitos benfiquistas. Ontem já deve ter servido uns quantos. Eu como benfiquista tenho aqui um grande melão e detesto melões. Falando em benfiquistas... Mas comes muitos. Não como. Dei um conselho a um benfiquista. Disse, começa a rezar porque vocês vão ajoelhar outra vez no vosso estádio. Porque o vosso inimigo, que medo. O Sporting vai roubar o campeonato para nós. Lá em casa. Não, pode ser que não. Mário, mas eu tenho aqui uma questão também aqui para voltar aqui um bocadinho ao foco do empreendedorismo. João, sabe, e não contaste aquela coisa, tenho aqui uma história bastante engraçada. Eu sei, não vou dizer porque eu sei que depois vais fazer troça. Mas é engraçado. E tem a ver. E tem a ver. Não, eu não disse que é uma história, eu disse só para voltar aqui. Era uma questão. Era uma questão séria, aliás. Ou seja, muitas pessoas, porque o Mário também já insistiu mais ou menos 2 vezes nesta ideia, desde o início do episódio, que tem a ver com a formação, com a cultura, e eu acho que também, e eu estou de acordo, no entanto, pode haver muitas pessoas que nos ouvem que podem até ficar melindradas por acharem que para serem empreendedores precisam disso à partida. O que, porventura, isso faria com que logo uma parte da população não conseguisse ser empreendedora. E eu compreendo o seu ponto e percebo porquê. Porque eu, ao fazer todo este percurso de empreendedora nesta área, percebi que nós, quando estamos a criar um produto ou um serviço, somos multidisciplinares. Aprendemos sobre como é que vamos construir o produto ou o serviço, vamos trabalhar na área do marketing, vamos trabalhar na área da produção, etc. Mas uma questão que é muito importante e com as pessoas que normalmente tenham algumas abordagens deste tipo, muitas pessoas já às vezes têm aquela ideia de que para iniciar um negócio tem que ter à partida todas as condições criadas. E eu, da minha experiência pessoal, que é o que é, e acho que e valorizo-a, considero que muitas vezes as pessoas não avançam porque acham que não têm tudo reunido. E eu, pelo contrário, tenho experiências ao contrário em que
basta termos algumas condições e que nos permita avançar, ou vender, ou disponibilizar o produto ou o serviço, que isso efetivamente já estamos a fazer vendas, já estamos a conseguir ir ao mercado também para saber e ter essa sensibilidade do mercado do que é que ele pretende de melhor no nosso produto ou serviço. E eu acho que isto é importante também, com a sua história de empreendedor ao longo de todas estas décadas, também explicar às pessoas que sempre que avançou para um projeto não tinha as condições todas reunidas. Não. O importante é começar ou o importante é... Não, o importante uma vez mais volto a dizer isto, o conhecimento que nós vamos adquirindo não tem necessariamente que ser na escola. Claro. A escola é uma ferramenta muito útil para rapidamente ensinar... Pois é, a escola da vida. Coisas. Agora, existe a famosa expressão self-made man, que são pessoas que, sem nenhuma instrução à partida, atingem objetivos muito elevados na vida e que, à partida, não tinham um grande grau escolar. Agora, tinham uma vontade férrea de triunfar, comeram o pão que o diabo amassou para conseguir realizar os seus primeiros sucessos. Eu costumo dizer que o primeiro empreendedor foi um senhor que morava numa aldeia, que morava num vale. E nesse vale, as pessoas todos os dias iam de cada família com um cântaro à fonte, que era lá longe, no cimo do monte, buscar um cântaro de água para o gasto do dia, para o gasto da família no dia, para cozinhar e tal. E houve um senhor que olhou para aquilo, tinha eucaliptos lá no pinhal lá acima. Já, como é que chama esse senhor? Fez uma reunião no meio da aldeia e propôs a todos que poria água à porta de casa na aldeia, não, se eles lhe dessem 1 hora por dia. Uma vez que gastavam 2 a ir ao monte, davam 1 hora de trabalho por dia. Toda a gente aceitou. E ele limitou-se a ir ao cimo do monte e encanar a água até a aldeia. Esse é o primeiro empreendedor mais simples e que, de facto, passado pouco tempo, gerou logo alguma insatisfação das outras pessoas que estavam a ser exploradas. viram como era fácil. Mas, não é? de facto, ele poupou-lhes 1 hora de trabalho em troca de uma de trabalho grátis. Portanto, ser empreendedor é encontrar um problema É perspicácia. e encontrar a solução para o e problema. dizer assim, eu vou fazendo assim, vou solucionar este problema. E depois já há uma série de soluções que geram também riqueza, nomeadamente a riqueza que a gente exporta. Eu, por isso, tudo que eu faço, exporto. Quanto? Eu não faço nada para Portugal. Sim, mas não foi no 100%? segundo, mas não foi no segundo dia que criou a empresa não que foi. começou a exportar. Ou Não, seja, porque, em primeiro lugar, porque de facto, ao longo dos últimos 40 anos, que é aquele em que eu estou mais inserido nesta indústria dos moldes, eu fui adquirindo conhecimentos que não tinha. Claro. Eu posso dizer que comprei para Oliveira das Meias a primeira máquina de calcular com trigonometria, com capacidade de cálculos trigonométricos. Veio da América, era uma Commodore. Isto no ano 1977 ou 78. Eu, quando tinha que fazer uma conta de um grau por 5 milímetros, tinha que ir à tabela de seno e cossenos, ver o grau, e fazer uma conta complicadíssima para... Mas fazia mesmo sem ter a máquina. Não esperou para ter a máquina para começar. Não, mas Pois. eu já fazia para resolver o meu problema do dia-a-dia, de profissão. Agora, ser um bom profissional implica olhar para um problema e arranjar uma solução para ele. Mas a questão do João, e acho que é muito relevante, ainda ontem uma amiga minha disse-me assim, feito é melhor que perfeito. E às vezes as pessoas, ao esperar por terem as condições todas, acabam por não fazer nada. E às vezes, nós darmos o primeiro passo já nos ajuda a depois a saber o caminho para o segundo, e depois o segundo para o terceiro, e às vezes o começar é mais importante do que estar à espera. Sim, portanto, não se chega a lado nenhum sem dar um passo, isso é evidente. E o Mário quando começou? O Mário sentia que tinha tudo? Não tinha tudo, tinha uma vontade férrea e o que é que faltava? Achava que tinha mais conhecimentos e mais capacidade, tinha mais facilidade
de chegar àquele objetivo Do que outros. já tinha as ferramentas. E o que é que Pois, faltava? pois, E o que é pois. que faltava? Era capital, era Basicamente falava capital. capital, Aí, uma equipa. Mas uma capital, equipa. à partida, pode faltar até toda a gente. Agora, o que é que conselho é que daria a uma pessoa que está a ouvir isto, que não tem capital e quer ter... E não só Porque- capital, não é ter uma primeiro. equipa, Primeiro. se calhar não tinha uma equipa formada, não tinha Não clientes. tinha equipa, não. A equipa, E avançou na mesma. A equipa temos que ser nós. Quando queremos realizar um trabalho, temos que primeiro identificar o que é que pretendemos com esse trabalho. Sei lá, eu um dia conheci um senhor que cismou que ia fazer plantas para vender. Ia plantar e tal. Cannabis. Cannabis? Criar, não. Para escolher assunto tem cannabis. Miamba. Pois foi, Miamba. Queria fazer um horto, era. Não. Um horto. Um horto particular, uma estufa. Achava com uma certa razão que se comprasse 50 pinheirinhos bebés ou se os plantasse e deixasse crescer até ter este tamanho, o sol só se encarregaria de os fazer crescer e depois ia vender com uma margem de lucro. Eu demonstrei para A mais B que o tempo de espera, o tempo de investimento e o lucro que ia tirar daí era negativo em relação ao investimento. E Pois. desistiu antes de começar. Portanto, é fundamental que nós tenhamos um espírito crítico grande para ver uma ideia brilhante que nós temos se poderá ou não ter sucesso. Se é execuível. Dessas ideias todas, há umas quantas que a gente acredita que vamos ter sucesso e algumas não vão ter sucesso. Claro. E cada vez que a gente dá um trambolhão, não pode ficar deitado, tem que se levantar outra vez. Agora, eu mais uma vez digo que qualquer que seja o trabalho que a gente decida fazer, tem que arranjar um target, um objetivo, e depois propor-se ultrapassá-lo. É como se fosse dar um salto, que somos capazes de dar 4 metros, e depois dar 4 metros e 2 centímetros, e depois dar 4 metros e 7 centímetros, e depois dar 5 metros e 3 Vai aos centímetros, poucos. e assim sucessivamente, mas isso exige muito treino, muito sacrifício. Mas é uma evolução natural, ou seja, a Exige pessoa começa. passar fome para ficar mais leve, exige comer coisas mais adequadas, exige correr todos os dias. A Rosa Bota corria 30 km por dia para ganhar Uma vez. Uma vez. Pois. Portanto, todos nós, o Ronaldo treinava com umas pedras nos sapatos para pesarem-lhe mais os pés e ele, se fosse ágil com pedras, Era como a tartaruga sem genial. sem pedras, seria muito mais ágil. Quem? Ou seja, há uma evolução, quando nós iniciamos um caminho de crescimento, há uma evolução natural e nós, É sempre a ânsia de dar um passo maior que o de ontem. exatamente, e nós acreditando num projeto, seja das ideias todas que nós temos, nós vamos analisar e pensar o que é realizável, o que é que não é realizável. Descartamos o que não é realizável. O que é realizável, nós nem sempre temos as condições todas, mas nós podemos acreditar. Nunca temos. Quase nunca temos. E aí vai tocar no ponto do João. Mas se nós começarmos, nós vamos ganhar ao longo do caminho capacidade Cada vez. para chegar lá. Cada vez vamos No início é desenvolver muito mais, raro. Cada vez vamos desenvolver mais energias para atingir. João, e eu lembrava uma conversa que nós tivemos a semana passada, nós fomos almoçar com... Nem tirámos fotografia, pá, para mostrar aos Ei. nossos seguidores. Mas não, E fomos na mesma ao lado do B. foi na mesma lado de ver. Não tinha posto. E nós fomos lá, e Foi, eu recordo que nós fomos faltavam uma conversa e tu sugeriste que eu desenvolvesse determinado tipo de competências e eu disse assim, epá, é impossível. E eu, naquilo que estou a fazer neste momento, tenho tanta coisa para aprender e para me desenvolver, e é um crescimento, estou num processo de crescimento, que é impossível agora dedicar-me a outra coisa, tenho que estar completamente concentrado. E lembro-me de tu dizer assim, olha, eu compreendo-te perfeitamente, porque eu próprio, na área que eu estou a desenvolver, também me toma tanto tempo, é um investimento pessoal tão grande, Não há que eu também agenda. que não há agenda para o resto, ou seja, a questão da educação, da cultura geral, como o Mário dizia, é alguém quer ser empreendedor e tem que ter Ler sucesso, muito, não é tem que preciso. crescer muito, tem que saber muito sobre aquilo. Para ler. Tem que saber muito sobre aquilo. E além do capital, além da equipa, além de tudo o resto, mesmo o conhecimento é algo que nós vamos desenvolver ao longo do percurso. E só quem começa é que vai ter esse desenvolvimento. Quem está à espera para começar não vai desenvolver ao ponto de um dia... Não vai arriscar, a questão é o risco. Vai. Há aqui uma diferença entre o vosso tipo de empreendedorismo, de vocês dois, aqui para o Mário. Porque um dos grandes, a meu ver, é o capital humano, não é?
Tem ali Capitão quantas pessoas é que trabalham saber, na... Lá está, é preciso saber. Esta coisa da responsabilidade, temos ali uma equipa... Ninguém ganha um jogo sozinho, tem que ganhar com uma equipa. Primeira coisa que tem que saber é como é que lida com a equipa, saber empolgá-los para lá chegar. Primeira coisa. Segunda coisa é saber instruí-los para o objetivo comum. Porque uma coisa é eu empolgar-me a equipa para fazer o mesmo que eu quero, mas depois não sabemos fazer, não vamos a lado nenhum. Claro. Portanto, e lá está, mais uma vez, entra aquilo que eu digo, que é conhecimento. A gente pode recolher conhecimento como? Copiando o que viu o outro fazer. Não é por acaso que os teios estavam na Covilhã, não é por acaso que os sapatos eram em São João da Madeira. E moldes na Oliveira das Meias. Eram exclusivamente em São João da Madeira. Não é por acaso que uma data de indústrias que existem ou existiram... Estão concentradas em regiões. Estão concentradas em regiões. Porque as pessoas iam, copiavam e já, pá, mas eu só quero fazer melhor como o patrão. Ia para casa pegar pregos à noite e fazer um colchão. E estás a lembrar a história dos morangos? Estou-me agora a lembrar. O primeiro conselho que tu deste a essa pessoa foi: opá, mete-te num carro e deixa os morangos. Não, vai para o sul de Espanha. Em Almeria aquilo é um mar de plástico. Mete-te num carro. Foi o primeiro conselho. São José do Campo, 400 km quadrados de estufas. Antes dos conselhos Eu também dou outras técnicos que deste foi: mete-te num carro e vai para a Espanha. Morangos. Outro conselho. Os morangos têm cargas de veneno. Sim. Outro conselho, deixa os morangos e arrisca nos melões. Nos melões. Nos melões. Dá mais. E que pelo menos em breve vai aumentar o consumo. Aí lá, olha É um sismo, está a abanar. Eu realmente falei nos melões, mas é verdade. Qual é o exemplo que eu quero dar? Eu não sou agricultor, embora eu nasci num ambiente de agricultura e, portanto... Já deu para perceber que percebe. É óbvio que neste momento a minha preocupação é criar produtos o mais sãos possível. Não comam morangos de ninguém, a não ser dos meus, que eu estou a bater muito. Leva muito... Já agora, um empreendedor tem que ser bom no marketing. Tem que ser bom no marketing e saber vender o produto. Não como Vamos, o que é que levam os morangos? Ouvintes. Para matar as lesmas. Onde é que os nossos ouvintes... É? Onde é que os nossos ouvintes podem adquirir os seus morangos? Não podem adquirir nada nenhum porque Consumo pessoal. Tem excesso É consumo. eu não vendo morangos, mas fabrico coisas, ou faço coisas com o objetivo de aprender, de desenvolver conhecimentos para os que me sucederem poderem viver um pouquinho melhor, tendo alimentos melhores. E este exemplo que eu estou a dar. E os morangos levam... Os morangos dos alimentos que nós comemos em casa, que se compram, são dos piores em termos de carga, Não fazia a mínima ideia. carga química, porque há montes de herbicidas, pesticidas, lesmicidas que são usados para os morangos sobreviverem. Não é à toa que é um alimento que só se pode dar aos bebés depois dos 2 anos. Não dá para descascar, eu já te tenho que descascar um morango. Bom, portanto, mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Nós estamos num momento... Eu aprendi muito em Israel. Eu comecei a ir a Israel, porque eu ainda tenho alguns clientes lá. Eu comecei a Israel há 40 anos. Há 40 anos Israel, para quem não sabe, era quase um deserto, não era bem um deserto, mas era quase um deserto, era areia em todo o lado. Casas velhas ou caquéticas ou a cair. Isto é real, eu não estou a traçar nenhuma imagem que não é real. Plantas quase não tinha, porque o calor era muito e o sol era novo, e água também não tinha, porque não tinha lá nenhum rio decente, a não ser como é que se chama? O Rio Jordão. O Jordão, que acaba lá no lago no Tiberíades. Sim, e aquilo é... Acaba no lago Tiberíades. Quase não tem nada de água. Servir de água para aquela gente toda e para a Jordânia também. Correto. Bom, então eu comecei a ver Israel e Israel evoluiu inventou o gota a gota. Foram os que inventaram? Foram eles que inventaram. Eu, no ano 1977, talvez, 77 ou 78, fabriquei pela primeira vez para um israelita uma pecinha de plástico, naquele tempo eu compreendi para que era, mas não estava a ver muito bem até ir a Israel. O resultado final foi? Era um restritor para inserir nos tubos e que ia largar uma gota aqui, uma gota ali, uma gota lá, uma espécie de um estrangulador, um restritor, era criar um túnel
onde a água para passar ia perdendo energia e só caía lá uma gota a gota. Sim, devagarinho. Isto no ano 1970. Foi criado em Israel com tecnologia portuguesa. Não, eles foi quem inventou a rega gota a gota foram eles. Perceberam que em vez de estar a alimentar todo este terreno para alimentar esta árvore, iam pôr só gotas só na árvore e de preferência debaixo da terra, já para não ter tanta evaporação. Correto. Hoje Israel é uma potência agrícola, não exportam grandes cereais porque eles não têm espaço, mas para eles, para o consumo pessoal, já são autossuficientes. Fabricam todos os tipos de produtos que têm, é um paraíso. Tem sítios maravilhosos, cheios de plantas. O clima não mudou, pelo contrário, piorou. O que eles têm é uma gestão da água completamente diferente. Para além disso, começaram também a fazer desalinização, ser maior desalinização do mundo. Sim. E não sei se pode confirmar, mas um dos problemas da luta pela faixa de Gaza é exatamente pelo acesso à água. Mário, gostava de lançar aqui outra questão, que é, falou em termos de existiram grandes sacrifícios pessoais, a nível familiar, de às vezes na semana não via os seus filhos porque saía, eles estavam a dormir, chegavam e eles estavam a dormir. E eu, por acaso, mesmo aconteceu com o meu pai. E isso, a fatura, em termos familiares, é pesada. No meu caso, eu acho que foi positivo, porque não tiveram que aturar. Eu tenho 3 filhos engenheiros, não, tenho 3 filhos engenheiros, são engenheiros por influência minha e eu é que lhes sugeri, a mãe é médica, eu sugeri que eles deviam estudar engenharia, não é para médicos. E portanto, qualquer um deles é um bom profissional, não estou a dizer-lhes por ser meus filhos, mas eles acabaram por perceber, uma parte da educação deles foi ver o espírito de sacrifício do pai. Pois. Quer dizer, eu gosto também de dizer isto para me alimentar. Não é? Claro. Temos que os trazer cá. Mas, por exemplo, e também já referiu em algumas vezes que o tempo é importante, ou seja, o tempo que abdicamos de estar com a família ou de fazermos outras coisas em prol do que achamos que é algo empreendedor é muito importante. E eu, que tenho contacto com muita gente desta geração nova, eu trabalho num ambiente de trabalho que é muito novo, 20 e poucos anos, considero que esta geração nova abdica de investir no presente em detrimento do futuro, ou seja, preferem dedicar muito tempo, por exemplo, às redes sociais, às plataformas de streaming como a Netflix, em detrimento de projetos que até podiam já investir, porque têm esse tempo disponível. Por exemplo, hoje em dia a população portuguesa jovem, muita dela não tem trabalhos a full time, não trabalham com 40 horas semanais, trabalham com muito menos. E o tempo que eu observo, mesmo é algo que eu observo, é que não aproveitam esse tempo para se dedicar ao conhecimento, que acho super importante, e acabam por passar horas nas redes sociais, etc. Atividades não produtivas. Sim, exatamente. Bom, eu vou dizer uma coisa que é polémica. Polémica. Alerta CM. Alerta polémica. Tóxico. Não, eu vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós, nos últimos anos, infelizmente, a qualidade do nosso ensino baixou terrivelmente. Mas para além de baixar a qualidade do ensino, baixou ou desapareceu uma ciência, que acho que eu poderia chamar assim, uma cadeira, que é aquela que ensinaria nós a sermos melhores pessoas, melhores companheiros, melhores trabalhadores, melhores profissionais da nossa profissão, que nos ensinaria a sermos melhores seres humanos. Não existe hoje, o ensino não presta. Não presta, em ponto final. Eu digo isto ao Sr. Mário Nogueira, ou quem ele quiser, ao Ministro, porque eu muitas vezes entrevisto pessoas com o 12º ano que não sabem ler. Leem, mas não sabem ler. Leem as frases e dizem, então o que é que diz? Uma frase. O que é que diz aí? Pois, não sabem interpretar. Não sabem ler. Exato, sim. Para além de até nem saber bem juntar as palavras. Eu um dia entrevistei 7 pessoas, isso depois pode ser cortado,
Não vamos cortar. Algum deles tinha piercing? Tenho. Não sabem ler e usam piercing. Edson Roque, e veio à entrevista, com 23 anos, veio à entrevista com o pai. E eu entrevistei por causa do pai, que foi meu amigo, colega de escola, lá na escola. Senão, quando eu vi aquele bicho, já nem sequer entrava. Mas isto é para cortar, não é para cortar? Não. Só me põe o nome, mas quem ouvir de lá sabe de quem eu estou a falar. Bom, e nesse dia tinha 7 pessoas para entrevistar, porque Eu tenho uma sugestão. Nós pomos legendas e como ele não sabe ler, não vai perceber nada, vai ficar confundido. 7 pessoas para entrevistar. E todos tinham, na pré-seleção, todos tinham que ter o 12º ano, tinham que morar ali a menos de 7, 8 km à volta, não havia ninguém do Porto nem de Lisboa, porque isso depois não funciona. E pronto, eu cheguei à fábrica de manhã e tal. E quase como o Pedro, porque eu tive uma fase da vida em que eu todos os dias chegava à fábrica, lia o jornal e ia à casa de banho. E eu fui à casa de banho, estava a ler aquelas frases gordas do jornal, tinha uma notícia para ler, e tinha uma notícia no do meu pai que dizia assim, isto é textual: hoje Pedro Passos Coelho deixou de se poder esconder atrás do biombo relvas. Está fodido, não sei qual era o resto da frase, não sei, mas até o biombo relvas é exato. E depois tinha mais 3 ou 4 palavras, agora vai ter problema. Hoje, Pedro Passos Coelho deixou de se poder esconder atrás do biombo relvas, está feito ao vivo, mais ou menos. E tive 7 pessoas a ler assim, com o 12º ano. Hoje que Pedro Passos Coelho deixou de se poder esconder atrás do relvas. Não sabiam o que era Só um biombo. leu a palavra biombo. E obviamente nenhum sabia o que era biombo, nem o que leu. Nem o Não sabe o que é o biombo, esse era o do pai. João, mete uma imagem de um biombo. Tu não sabes o que é um biombo. Ele bombo? O teu pai sabe, biombo. Não, ele foi-lhe a perguntar um bombo. O pai dele acabou a 4ª classe e foi para sapateiro, é lá de São Roque. Então o teu pai sabe. E ele explicou. Pois, depois, porque o pai estava lá a assistir. Ok, boa, está bem. Era o amigo. Sim. Depois a segunda pergunta era mais ou menos assim. Eu depois perguntava, o que é que diz aí? Perceber a Não frase. tinha uma puta ideia do que é que lá estava escrito. Isto é uma folha de papel. Uma folha de papel não, isto é um campo de milho. Tem 20 metros aqui e 10 aqui. Quantos metros quadrados tem? O mais inteligente que por acaso foi que leu a palavra biombo. Então uma sugestão, alguém que queira contratar gente. Pois. 60. Eu disse, 60. Olá, o pai. Então tem 200, o pai. Só fez a 4ª classe e foi sapateiro toda a vida. Pois. E não lhe deu um caldoço quando disse a resposta? Eu não estou a brincar, estou a falar sério. Então, e tudo ninguém tem problemas na matemática. E depois a terceira pergunta mais ou menos era assim. A primeira para um eu perguntei, vais comprar umas cuecas e uma camisa. As cuecas custam 50 euros e a camisa 20. Quanto é que custaram as duas camisas? Houve alguns que falharam. Fizeram 60 ou... E as meias, não é comprar as meias? É verdade, cara. Olha, mas Tem razão. eu há vezes... Cuecas e meias. E as meias? Bom, esqueças das meias. E então, 70, lá, então pronto, e agora, ao primeiro eu perguntei, então se tiveres um desconto de 15%, eu quero um desconto médio, Lixou tudo. mas eu depois calculei, 15% não, passei para 10. Passa. Não saber, é matemática. Não é meu forte. Não era o meu forte. E isto para voltar ao... conseguiu fazer 10%. Isto para voltar ao segundo episódio, matemática é importante. Para a literacia financeira. Ninguém conseguiu fazer... Pois, mas que conclusão é que tira? Mas, Atenção, agora uma parte. A matemática... Chegou àquela conclusão que eu te disse no segundo episódio. É tudo uma camada de... A matemática é importante, mas não é só culpa dos alunos. Atenção, a forma como a matemática é ensinada em muitos países, incluindo em Portugal... Eu tenho uma história... Eu vou parafrasear o João. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Andava na primária e a professora ainda se dava reguadas. E a professora colocou um exercício no quadro e ela disse assim: quem não tiver isto correto vai levar uma reguada. E eu lembro dessa situação específica que não levei a reguada. E foi a partir daí que eu percebi: a matemática vai ser importante para mim, para não levar reguadas na vida.